gente! Tudo bem? Sou eu, Dionis, professor de Sociologia. Pois é, você deve estar se perguntando agora por que eu iniciei a minha fala gritando. Eu assisti alguns vídeos na internet e percebi que todos os youtubers só falam gritando, então eu imaginei que era pré-requisito para nossas aulas. Brincando. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais sério. Já se perguntou o que é a sociologia? E o que tem a ver YouTube com sociologia? Bora fazer um teste bem simples? Quando eu pedir, você vai pausar esse vídeo e vai fazer uma pequena reflexão. Vamos lá. Por que nós vivemos em sociedade? Pausa esse vídeo e se responda e depois nós vamos continuar. E aí? Parou? Pensou? Então, já se perguntou por que você vive em sociedade? É justamente isso que a sociologia trabalha e estuda, né? Estudo da sociedade. Nós vamos perceber durante as nossas videoaulas que tudo tem um para quê e um porquê, não surgiu do nada. E é por conta desse para quê e porquê que nós estamos aqui para auxiliá-lo no pensamento sociológico. E é por isso que eu te pergunto, por que nós vivemos em sociedade, hein? Mais complicado ainda do viver em sociedade é compreendê-la. É por isso que é importante estudarmos sociologia. E é neste propósito que nós vamos iniciar a nossa videoaula. Venha comigo ter essa grande experiência junto com a Escola Conexão Aquarela e com o material conectivo. E vamos começar com um assunto muito importante para a sociologia, que é a Revolução Industrial. A sociologia só foi possível graças a um fenômeno que ocorreu lá no século XVIII e XIX, que foi a Revolução Industrial, impulsionada, claro, pelas outras grandes revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que também foi impulsionada por um outro processo histórico, chamado de Iluminismo. Foi por conta desta revolução que o mundo, de fato, mudou completamente a sua relação entre os indivíduos numa sociedade. Para você ter uma ideia, anteriormente a isto, vivíamos em uma sociedade teocêntrica. Teo, Deus, centrismo, centro, ou seja, Deus no centro no universo. Na prática, quer dizer que era a compreensão teológica que influenciava todas as relações pessoais e sociais da sociedade. A partir da Revolução Iluminista, que impulsionou a Revolução Francesa, que depois vai impulsionar a Revolução Industrial, é que veio acontecer então a mudança e a ruptura da quebra desse paradigma. Aliás, paradigma é um conceito das ciências e da epistemologia. Como aprendemos nas nossas aulas, epistemologia significa a teoria do conhecimento, que define um exemplo típico ou modelo de algo. É a representação de um padrão a ser seguido. É um pressuposto filosófico, matriz, ou seja, uma teoria, um conhecimento que origina o estudo do campo do científico, uma realização científica com métodos e valores que são concebidos como modelo, uma referência inicial como base de modelo para os estudos e as pesquisas. Conceito este que vai dar lugar a um novo paradigma. Teocentrismo sai de vez e agora entra no lugar o antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro, né? Centro. O homem agora é o responsável por si mesmo no centro do universo. Ele é responsável por suas atitudes e ele também agora é o ser que vai determinar sua realidade pessoal e social. E é por conta deste processo histórico, né, que nós vamos ter que pensar por que surgiu a sociologia. Mas bora reduzir o processo histórico a um momento muito crucial, que é a Revolução Industrial ocorrida no século XIX na Inglaterra. A Inglaterra foi extremamente importante para a Revolução Industrial justamente por um processo histórico anterior. Era ela que detinha as grandes navegações e controlava a economia na Europa. E foi por conta disso que os burgueses, que são os comerciantes ingleses, começaram então a investir em tecnologias. Daí então surgiu a indústria das máquinas a vapor, da tecelagem. E a partir do momento que se introduz as máquinas, começa a haver uma mudança drástica em toda a sociedade. Primeiro que, vamos lá, voltando um pouquinho pelo raciocínio, do teocentrismo para as grandes máquinas a vapor, vocês podem perceber que há uma grande mudança teórica. Agora vamos ver uma mudança prática que ocorreu. Um fenômeno muito importante a ser falado é o êxodo rural. Êxodo rural, para quem não sabe o que significa, olha só para cá, significa a saída do homem do campo para a cidade. Tudo isso só foi possível graças a um outro fenômeno, que foi impulsionado por uma relação econômica. Vamos imaginar assim, o artesão que vai produzir uma cadeira, exemplo hipotético.
produz uma cadeira, leva uma semana para produzir uma cadeira. E aí vem então a indústria e produz a mesma cadeira em uma hora. Qual dos dois vai conseguir vender a cadeira por um preço menor? É óbvio que é a indústria. E é neste momento que o artesão começa a perder espaço e aí vai se ver obrigado a sair do campo para morar na cidade. Então, êxodo rural na prática seria o quê? Esse artesão que vai sair do campo por um motivo econômico, que ele vai perder espaço para as indústrias, ele vai ter que agora se adequar à vida dentro da cidade. Imaginem só, 1000 pessoas saindo do campo para morar na cidade, num ambiente pequeno, onde não há espaço e não há emprego para todo mundo. Isso vai gerar um sistema caótico que vai proporcionar uma relação social muito complicada. Imaginem vocês, sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem estrutura básica para os indivíduos morarem ou sobreviverem, ou de fato conseguir emprego na própria fábrica, isso vai gerar um caos. E através dessa ruptura histórica que nós vamos perceber que a Revolução Industrial começa de fato a mudar a sociedade. E a sociologia surge para tentar compreender como que esta sociedade funciona. Bora ver um videozinho bem pequeno do Charles Chaplin, quando ele começou a pensar nos tempos modernos, que seria então aquele período da Revolução Industrial, que começa a afetar a nossa vida e a vida de todos que vivem em função do trabalho. Então, comigo, assiste aqui, ó. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Relief man passing. Relief man passing. Quit stalling. Get back to work. Go on. Como você acaba de ver no vídeo do Charles Chaplin, pode perceber, ele é impulsionado por uma relação de trabalho que leva à alienação. Alienação, que etimologicamente falando significa alien, exterior, ação. Seria então a ação exterior. Nós somos influenciados por ideias que não são nossas. E é por conta desta alienação que a Revolução Industrial começa a impulsionar as relações sociais. E aí eu faço uma pergunta bem interessante, não sei se você lembra, né? Que eu falava das redes sociais e dos youtubers. Por que que lá no início eu falei sobre o YouTube? É justamente por causa dessa interação. Antigamente nós tínhamos uma interação pessoal, agora nós temos uma interação virtual. E essa interação virtual ela é real. E nós temos que pensar numa nova metodologia. E para pensar sobre isso, nós temos que olhar para o passado. Porque se nós não olharmos para o passado, não podemos compreender o presente. Consequentemente, não existiria o futuro. E a nossa aula e a dinâmica do conectivo visa justamente fazer com que você aí de casa
ou do seu tablet, ou do computador, ou agora quando estiver indo para a sala de aula, quer dar uma olhada no conteúdo antes da aula, você vai poder. É essa interatividade que vai fazer com que as nossas aulas fiquem mais dinâmicas, fiquem mais concisas, claras, e você consiga daí entender e interagir com o professor. E vamos fazer uma revisão bem rápida sobre o que nós vimos na nossa aula. Tudo começou lá falando dos YouTubes. Não, vamos falar da Revolução Industrial de fato. A Revolução Industrial foi influenciada pela Revolução Francesa, que foi impulsionada por pensamento iluminista, filósofos que pensaram numa nova era da ruptura do teocentrismo para dar lugar ao antropocentrismo. E a partir daí, lá na Europa, no século XIX, na Revolução Industrial, que ocorre um fenômeno chamado êxodo rural, que vai ser a saída do homem do campo para morar na cidade, e aí, consequentemente, vai gerar um caos, já que a cidade não está preparada para receber muitas pessoas. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula e era o que nós tínhamos para passar para você. Esperamos você numa próxima aula dentro do Conectivo para falarmos muito mais sobre sociologia. Obrigado pela atenção e até uma próxima.